Eu quero falar sobre confissão, sobre a nossa função e a nossa missão de confessar a Jesus Cristo. Nós, como discípulos de Jesus Cristo, temos a missão de confessar a Jesus. E aí, quando eu penso nesse assunto, quando eu penso nesse tema, quando eu penso sobre a palavra confissão, eu me pergunto, Fernanda, por que alguém ia querer ficar quieto acerca disso? Por que eu, como uma pessoa que fui alcançada pelo poder restaurador de Jesus Cristo, ia querer ficar calado acerca desses fatos? Minha boca não ia falar, não ia declarar. Por que eu não iria querer contar ao mundo acerca do meu Salvador? Existe um personagem na Bíblia chamado José de Arimateia, que ele quebrou o seu silêncio após a cruz. O Evangelho de João, capítulo 19, verso 38, nos relata o seguinte: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, e aqui na minha versão diz, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. E com a permissão de Pilatos veio e levou embora o corpo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos falar mais acerca daquilo que cremos. Nós precisamos falar mais acerca daquilo que mudou as nossas vidas. Nós precisamos declarar mais para as pessoas que estão ao nosso redor acerca da nossa fé em Jesus Cristo. Você cantou aqui o credo, você crê, no que você crê? Mas, meus irmãos, a nossa fé vai muito além de eu declarar numa música daquilo que eu creio. A minha fé, ela consiste em eu declarar, eu falar, eu mostrar diante de público, diante das pessoas, qual é a minha realidade, qual é a minha verdadeira fé. Existem muitas maneiras que você pode confessar a Jesus. Mas eu quero destacar 3 aqui. É muito simples. É simples, não é complicado. E a primeira maneira que eu quero compartilhar com você está lá em Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, o verso 9, vai nos dizer o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E a primeira confissão que eu quero compartilhar com vocês aqui é a confissão com os nossos lábios, é a nossa boca declarar. E aqui diz: confessar com tua boca, falar para todos aqueles que estão ao nosso redor sobre a nossa fé. E, meus irmãos, isso tem que ser algo normal. Isso tem que ser algo normal. Nós falarmos da nossa fé para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós devemos permitir que aqueles que estão ao nosso redor saibam que nós fomos salvos. Nós devemos permitir. E isso, preste atenção, isso frequentemente traz as pessoas a Cristo. Sabe por quê? Vivemos em dias em que as pessoas são carentes de uma espiritualidade, carentes de terem um encontro com algo que seja maior do que elas. E se nós nos ocultarmos, nos escondermos e não declararmos, nós não estamos cumprindo com a nossa missão, que é de pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor te chamou para que você declare para aqueles que estão ao teu redor o que Deus fez na sua vida. Salmo 107, 2 nos diz o seguinte: assim digam os que o Senhor resgatou,
e os que livrou das mãos do adversário. O Senhor te livrou das mãos do adversário e Ele te resgatou. E é nossa missão, e é nossa função declarar isso. Pedro e João não podiam calar-se acerca de Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 20, diz o seguinte: pois não podemos de falar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu não sei quanto tempo você tem de fé. Talvez você esteja aqui hoje e você nunca tenha tido um encontro com Jesus. Talvez você esteja aqui hoje e você já, do tempo de Noé, já no Evangelho. Mas você fala da sua fé para as pessoas que estão ao teu redor? As pessoas que estão ao teu redor, sabe qual é a sua fé? Elas sabem no que você crê? Elas sabem no que você acreditam? Elas sabem aquilo que move vocês? Meus irmãos, meus queridos irmãos, nós temos que confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Dia após dia, tempo em tempo, as pessoas que estão ao nosso redor devem saber disso. Segundo lugar, segunda confissão, que eu quero que vocês tenham claro para vocês, é a confessar Cristo pela nossa transparência de vida. Confessar a Cristo pela nossa transparência de vida. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo escreve o seguinte aos irmãos de Corinto. Quem nasce em Corinto é o quê? Corintiano. Vocês viram? Então, ser corintiano é bíblico, irmãos. Ser corintiano é bíblico. Fala a Deus. Diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. Olha só. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Agora eu quero ler para vocês uma versão que eu marquei aqui, na versão A Mensagem, que é uma versão mais literal, é uma versão mais devocional, né? Ela diz o seguinte, olha que lindo, Maíra, que escreveu Eugene Peterson. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler, simplesmente olhando para vocês. E aqui eu destaquei, o próprio Cristo a escreveu. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler, simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo a escreveu. Irmãos, nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas. E a nossa espiritualidade, a nossa fé, não pode ser somente conectada a um lugar. Quando eu estou aqui, eu estou assistindo uma série com a minha esposa, chamada Ruptura, não sei se você conhece essa série. Uma série muito interessante, porque quando os personagens entram no trabalho delas, elas se esquecem do que acontece lá fora, da vida pessoal delas. Elas não se lembram de nada da sua vida pessoal. E quando elas saem do trabalho, elas não se lembram de nada do seu trabalho. E eu estava assistindo, eu fiquei pensando, tem crente que é assim, né? Porque está dentro da igreja, uau! Mas quando está lá fora... Irmãos, a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa vida com Deus, ela não pode estar condicionada às quatro paredes de quando nós estamos reunidos aqui. Mas presta atenção, meu irmão, você é uma carta viva. Você é uma carta viva. E aonde quer que você vá, aonde quer que você se mova, as pessoas estão olhando para você. O mundo está olhando os cristãos genuínos.
Eu ministrei hoje na nossa comunidade, na cidade de Tiradentes, e ali eu compartilhava algo que eu vou compartilhar aqui com vocês num tempo apropriado. Vendo as notícias essa semana, pastor preso, e vendo outras notícias em que degradam a imagem da igreja. Degradam. Nós precisamos, nos dias de hoje, nos posicionar como cristãos genuínos. Eu não posso ser uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora. Mas precisa existir um posicionamento seu e meu, de nós sermos cristãos genuínos, aonde quer que nós estejamos. Meu irmão, no seu trabalho você é cristão, discípulo de Jesus. Jovem, adolescente, você que estuda na faculdade, lá você também é discípulo de Jesus. Quando você vai jogar bola, né, Aldemir? Também é discípulo de Jesus. Dentro do estádio de futebol, quando está torcendo, né, o juiz erra, você também é discípulo de Jesus. Fala Deus, eu ouvi um fala Deus aí. Irmãos, nós somos discípulos de Jesus aonde quer que nós formos. Uma frase de F.B. Meyer, que foi pastor batista e evangelista inglês, que morreu em março de 1929, ele escreveu o seguinte: todos os cristãos são ou bíblias ou difamações. Roland Hill, ele foi um professor e reformista britânico, e ele foi o idealizador do selo postal, e ele morreu em agosto de 1879, ele escreveu o seguinte: quando um homem torna-se cristão, até seu cão ou gato deveria saber disso. Você é um agente secreto de Jesus? 00 crente? Eu vou orar, mas vou orar no banheiro em secreto. Irmãos, nós precisamos nos posicionar como discípulos de Jesus. Você precisa manifestar mais amor pelas pessoas. Sabe por quê? A marca que vai seguir a igreja de Jesus Cristo são os milagres, vão acompanhar aqueles que creem? Sim. Os prodígios vão acompanhar aqueles que creem? Sim. Mas o que vai acompanhar um discípulo de Jesus, o que vai acompanhar a igreja de Jesus Cristo, sabe o que é? É o amor. É amar as pessoas, é a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. Amar. Sabe o que vai te mostrar você que você é um discípulo de Jesus? Uma característica que Jesus tinha: compaixão. Compaixão por aqueles que estão sofrendo, compaixão por aqueles que estão em necessidade. Sabe uma coisa que vai te marcar como discípulo de Jesus? Seu desejo de perdoar. Você perdoa. Você não é egoísta, você perdoa. Não, você perdoa. Meus irmãos, você é uma carta viva. E como diz a versão A Mensagem, que qualquer um pode ler, o próprio Cristo a escreveu com o sangue dele. Amém. E a terceira confissão é o que nós vamos ver aqui hoje. É a confissão pelo batismo. É a confissão do descer as águas. Mateus 28, do verso 18 ao verso 20. Mateus 28, do verso 18 ao verso 20, diz o seguinte: então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Sabe o que é batismo?
Batismo é uma confissão pública de uma realidade interior que aconteceu na sua vida, a realidade da sua fé em Jesus. Então você está aqui nessa noite confessando para todos os seus familiares que estão aqui, para todos os irmãos dessa comunidade, para todos aqueles que vão assistir vocês de casa, que vocês enviaram o link, para todo mundo, de que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Isso é o batismo. Ah, mas depois de batizar eu pego a carteirinha da igreja onde? Não vai pegar a carteirinha. Mas você pode ganhar um abraço santo meu. Mas a confissão no mundo espiritual e no mundo dos viventes vai declarar que Jesus Cristo é Senhor da vida de vocês. É Senhor. O batismo na igreja primitiva, lá na igreja de Atos, era algo muito importante que eles valorizavam. Lá em Atos 2,41, relata 3.000 convertidos e batizados. Atos 2,41 diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas desceram as águas nesse dia. Atos 8, 36 a 40, nos relata sobre Filipe batizando o recém-convertido etíope. Aonde, eu vou ler para vocês, Atos dos Apóstolos, não precisa abrir comigo, só ouça, Atos 8, 36 a 40 diz, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, o eunuco disse, olha aqui a água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe. Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais ele, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. E continua aqui dizendo que Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia. Olha o que ele fazia, anunciava, ele pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Paulo, o que aconteceu com ele? Ele se batizou, porque ele fez questão de descer as águas. Cornélio, o que aconteceu com ele? Na sua conversão, se batizou, porque ele fazia questão de declarar a todos que a identidade dele era a identidade de Jesus Cristo, que ele se identificava na sua morte, que ele se identificava no seu sepultamento, e que ele se identificava com ele na sua ressurreição. É declarar, a palavra diz, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Essa é a confissão que vocês fazem aqui nessa noite. E meus irmãos, é muito importante você ter claro para você, que você precisa declarar Cristo por onde quer que você vá, que você precisa abrir a sua boca mais, a sua vida precisa ser uma carta viva, não tem que ter uma ruptura, você entrou aqui, saiu lá fora é outra coisa, não, nós somos cartas vivas por onde nós andamos. Deus, presta atenção meu irmão, Deus quer usar você, o Senhor quer usar você, Deus quer te usar mais, o Senhor quer manifestar-se mais através da sua vida. Então, em primeiro lugar, abra sua boca mais, declare mais, confesse mais. Segundo lugar, tenha uma vida cristã transparente. E terceiro lugar, se você está aqui, você não é batizado, você tem hoje uma grande oportunidade de descer as águas. Você tem hoje uma grande oportunidade de descer as águas. Eu queria convidar que você fechasse seus olhos, seu lugar, feche seus olhos, curve sua cabeça.